Olá, meus queridos, é bom estar de volta com vocês para essas nossas aulas, agora no outro formato, mas acho que vai dar tudo certinho e a gente vai conseguir vencer esse ano sem maiores dificuldades. Vamos retomar o nosso estudo e vamos dar sequência a ele. Infelizmente a gente precisou fazer uma reformulação no nosso calendário, então vamos lá, começando com equações do segundo grau. Mas o que são equações de segundo grau? Para que elas servem? Isso a gente vai trabalhar um pouquinho à frente. Agora, antes de mais nada, a gente precisa voltar lá no sétimo e oitavo ano e buscar algumas ferramentas que vocês receberam para que tudo fique muito bem entendido. Vou tentar fazer da forma mais simples e eficaz para que todos consigam entender o que vai acontecer na parte de resolução de equação de segundo grau. Vamos lá. Monômios. O que é monômio? Monômio é chamado de elemento ou termo algébrico e ele será sempre determinado por um número real. Se tiver um número real sozinho, ele já determina o monômio. Mas o que são números reais? É todo número que faça parte do conjunto dos números naturais, números inteiros, números racionais na sua forma fracionária, números racionais na sua forma decimal ou números racionais. Qualquer um desses termos, ele já representa um termo algébrico ou um monômio, que também pode ser representado pelo produto, pela multiplicação entre esses números reais e as variáveis. Pode ser apenas uma delas ou um conjunto de variáveis. Belezinha? Partes de monômio. O monômio geralmente ele é formado por duas partes. Uma parte literal, que é chamada de coeficiente, e uma parte literal, que é formada pelas letras, que são chamadas de variáveis, ou pelo produto das variáveis. Mas quando eu falo de parte literal, se essas variáveis tiverem potência, as potências serão sempre consideradas. Observe o exemplo. No elemento 4x ao cubo y quadrado, 4 é o coeficiente, x ao cubo y quadrado é a parte literal e um x e um y são as variáveis. Como nós lemos um monômio? Isso aqui é de suma importância porque existem alguns erros na parte de leitura que a gente precisa fazer a correção. Para a gente ler o monômio, a parte literal e o coeficiente obrigatoriamente devem ser falados. Por exemplo, nesse elemento nós lemos 3x. Observem que tanto o coeficiente quanto a variável são pronunciados. Nesse outro elemento nós lemos menos 5y ao cubo. O número, menos 5, é a parte literal y ao cubo. É de extrema importância você não esquecer disso. Toda vez que o coeficiente for 1, ele não precisa aparecer, mas obrigatoriamente ele deve ser falado. Eu vejo muita gente resolvendo algum tipo de equação que quando aparece esse elemento, chama ele única e exclusivamente de x. Ele não é x. Lembra que para ele ser um monômio, ele tem que ser ou um número real ou o produto de um número real por uma variável. A variável sozinha ela não tem significado na matemática. Para ela aparecer, ela obrigatoriamente tem que estar com seu coeficiente. Então ela é lida 1x. Da mesma forma, o seu simétrico é lido como menos 1x. Esse 1 não pode ser esquecido, porque senão na hora de você fazer os cálculos, você não vai usar esse número 1 e com certeza você vai errar. Ok? Polinômios. O que vem a ser polinômios? Lembra que a única operação possível no monômio é a multiplicação? Então, quando a gente usa as outras operações, como adição, subtração ou divisão, usando os monômios, nós criamos os elementos chamados polinômios. De acordo com o número de monômios, ele é classificado e recebe nomes especiais. Existem só dois que recebem nomes especiais.
que são os binômios, quando possuem 2 termos algébricos, e os trinômios, que possuem 3 termos algébricos. A partir daí, todos eles são considerados e são chamados apenas de polinômios. Montei uma tabelinha aqui, para a gente poder fazer um treino e vocês conseguirem enxergar direitinho como se faz a separação entre os coeficientes, a parte literal e as variáveis. Dada a expressão 3x à quinta, y na quarta e z na terceira, nós podemos separar esse cara como 3, seu coeficiente, 1x na quinta, y na quarta, z na 3, a parte literal, prestar atenção, tanto as variáveis quanto os seus expoentes, e as variáveis serão única e exclusivamente as letrinhas simples, 1x, 1y, 1z. Menos 7,5p ao cubo, menos 7,5, que é o número real, coeficiente, 1p na 3, parte literal, porque eu estou considerando tanto a variável quanto o seu expoente, e 1p é a variável que eu quero única e exclusivamente a letra e o seu coeficiente 1. Não esqueça disso. O número 1, x na 3, p na 2, da mesma forma. Coeficiente 1, parte literal 1, x na 3, p na 2, variáveis 1x e 1p. 2 terços de x ao quadrado, a mesma forma. Coeficiente, o número 2 terços, parte literal 1x quadrado, a variável com seu expoente, e a variável apenas a letrinha x. X raiz cúbica de 10. Coeficiente, raiz cúbica de 10. 1x, parte literal, como aqui ele está do mesmo jeito, considerado x a variável, porque nessa parte literal aqui não contém expoentes. Bom, de posse desses conhecimentos prévios, a gente pode dar início ao nosso estudo de equação do segundo grau. Como é, de que forma que ela aparece, para que ela serve, isso a gente vai ver com o tempo. Vamos lá. O que é uma expressão algébrica e o que é uma equação? Bom, expressão algébrica aparece, como a gente falou lá para vocês do polinômios, quando nós fazemos adição e subtração de monômios, a gente cria um polinômio. E esse polinômio é única e exclusivamente uma expressão algébrica. Quando é que esse polinômio ou expressão algébrica se torna uma equação? Quando nós utilizamos uma igualdade, quando a gente compara esse polinômio a um outro valor qualquer. Ou seja, possui uma igualdade, é uma equação. Não possui uma igualdade, é uma expressão. Por exemplo, 3x mais 6 igual a 0. Prestar atenção, eu estou comparando essa primeira parte com essa segunda parte. E no caso ali só da expressão algébrica, ele não existe comparação com ninguém. Vamos lá. A equação de segundo grau recebe o nome de equação de segundo grau porque o seu termo, a sua variável, ela possui um expoente máximo equivalente a 2. Como o expoente é um quadrado, a equação é uma equação quadrada, equação de grau 2. Essa parte é simples. O maior expoente do monômio determina o grau de uma equação. Quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, a única coisa que a gente precisa saber são os valores que aquela variável vai receber para tornar a igualdade verdadeira. Essa é a parte importante. Uma igualdade nunca pode ser falsa. Obrigatoriamente, se tem uma igualdade, ela tem que ser verdadeira. Esses valores que nós encontramos na solução são chamados de raízes ou conjunto solução da equação. Quando a gente estiver resolvendo, vocês vão entender isso aqui de maneira mais prática. Uma equação quadrática ou equação de segundo grau, ela é formada por um polinômio de segundo grau e uma igualdade. E ela tem forma ax² mais bx mais c igual a 0. Parece complicado, mas daqui a pouco vocês vão ver que é bem fácil de entender. Onde a
B e C são os coeficientes e x é a variável. Ou seja, o A vai receber o valor de um número real, o B um valor de um número real, o C vai receber o valor de um número real e a variável também é um número real, só que a gente precisa ainda descobrir o seu valor. Como eu tinha falado, o grau de uma equação é sempre dada pelo maior expoente. Como vocês podem ver na definição dela, o maior expoente é a variável acompanhada pelo coeficiente a. Como ela está ao quadrado, então dizemos que essa equação é a equação do segundo grau. As nossas equações elas têm dois tipos. Ela pode ser completa ou incompleta, dependendo do número de termos que ela tenha. Então, no caso, o meu polinômio, ele pode ser o nosso trinômio, que vai ter os 3 elementos, ou ele pode ter 2 deles, ou apenas um, dependendo da posição que ela apareça. Quem determina a quantidade de termos é o B e C, porque A nunca pode sumir. Porque se o A sumir, o seu expoente quadrado some com ele e sua equação fica uma equação de primeiro grau. Para que sua equação seja do segundo grau, esse termo ax quadrado nunca poderá ser zero. Belezinha? Uma equação ela será incompleta quando você não tiver o coeficiente b, não tiver o coeficiente c ou faltarem ambos os coeficientes. Por exemplo, quando o b for igual a zero, ele não aparece na expressão. A expressão fica, então, no caso, ax quadrado mais c igual a zero. Quando o meu coeficiente c não aparece, a minha equação fica do tipo ax quadrado mais bx igual a zero. E pode ocorrer o caso ainda de b e c valerem zero. Então, minha equação fica só ax quadrado igual a zero. Não é muito convencional, mas às vezes ela pode aparecer. Ok? Como a gente está fazendo só a introdução às equações de segundo grau, a gente vai começar na próxima aula, que é o que eu posso dar para vocês, a gente vai começar a responder. E vamos começar pelas incompletas. Eu ainda não sei se vou começar pela incompleta em B ou em C. Eu vou ver aqui o que for mais fácil e vou fazer para vocês. Espero realmente que vocês tenham a possibilidade de assistir essas aulas, porque eu estou enviando o documento em PDF, mas é sempre bom escutar uma explicação. E vou estar sempre postando no canal do YouTube, que depois eu vou pegar o endereço certinho e vou postar o canal do YouTube para vocês, porque aqueles que não conseguirem acessar pelo base, vão acessar pelo esse canal do YouTube. E se pelo canal do YouTube também não estivesse dando certo, a gente cria um canal do YouTube só nosso e começa a assistir a aula. Ok, meus queridos? Bons estudos a todos e até a próxima aula. Um abraço.